Bom dia, pessoal do nono ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula eu passei para vocês fazerem o exercício da página 174, né? E continuando até o 9. A gente fez parte dele em vídeo, né? Que seria o equivalente a fazer em sala de aula. E agora vamos continuar ele. Primeiramente, vamos ler o texto 2 e vamos prosseguir com a correção do exercício que com certeza todos vocês fizeram, né? A nova novela espetacular, realidade e ficção no Big Brother Brasil. Vivemos em uma época em que o espaço público da antiguidade, que sediava as ações do homem, foi substituído pelo espaço virtual da televisão. Se antes a intimidade era um valor a ser preservado na sociedade do espetáculo, expor a intimidade e ter a imagem divulgada passou a ser os grandes valores almejados em um reino de aparências. Exibir-se passou a ser sinônimo de existir. Os reality shows surgem como um produto sob medida para viabilizar os anseios do homem e retirá-lo do anonimato em que vive na sociedade massificada. Ao fazerem isso, sob a ideia de um programa que transmite a realidade da vida de pessoas comuns 24 horas por dia, não ficam imunes à contaminação da sociedade do espetáculo, em cujo contexto se desenvolvem. No espetáculo, onde as engrenagens da indústria cultural estão sempre em movimento, a realidade é uma ficção e a ficção uma realidade. Assim, o propalado show de realidade transforma-se na telenovela do banal. A estrutura da narrativa ficcional da novela é a mesma a impulsionar os capítulos de Big Brother Brasil. O reality show também faz surgirem tramas, intrigas, romances e resolve-se no happy end da narrativa de realização própria dos produtos ficcionais. A mistura de elementos reais e imaginários já não nos causa estranheza. Aceitamos o programa como se ele de fato fosse o espaço onde a realidade se mostra. Surge então a dúvida: se a tela da televisão é uma superfície de absorção de nossa realidade e se nossa realidade está tão contaminada pela ficção, talvez os personagens do Big Brother Brasil estejam mesmo sendo reais em seu desempenho fictício. Texto de Fernando Albuquerque Miranda, no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da região Sudeste, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá? Pessoal, vamos agora à correção do exercício. Temos aqui duas questões referentes a esse texto. Número 5. Em que sentido o enunciado do texto 2 aproxima o Big Brother Brasil, Big Brother, das narrativas de ficção, como as novelas? Ali no último parágrafo, no começo do último parágrafo, ele começa, né? Ambos têm estrutura de narrativa de ficção, com tramas, intrigas, romances e final feliz, tá? É isso que ele diz aqui no texto, é essa parte, a resposta do 5. Quem respondeu isso, ou algo parecido com isso, está correto, tá bem? Vamos para o número 6 agora. O texto A Nova Novela Espetacular trata do extremo valor que se dá à exposição da imagem na chamada sociedade do espetáculo. Retire do texto um período que resuma essa ideia. No trecho que ele fala assim: exibir-se passou a ser sinônimo de existir. Esse trecho aqui é no primeiro parágrafo, tá? Esse trecho aqui. Exibir-se passou a ser sinônimo de existir. Nesse trecho.
ele resume totalmente essa ideia da sociedade do espetáculo, tá? Em que a gente dá valor à exposição, a quanto mais a pessoa aparece, do que a qualidade da aparição de uma pessoa, tá? Importa-se menos com uma pessoa que salvou milhões de vidas do que com uma pessoa que ganhou muito dinheiro só por ser bonita, só por fazer algo superficial, tá? Vamos dar prosseguimento. Temos o texto 3 agora, que é um poema, né? Vamos lá. Meditação Transcendental. Esse é o nome do poema, o título é esse. Para meditar, o homus modernos ocidentais cruza as pernas, deixa as costas eretas, os braços relaxados, concentra a atenção num ponto e, assim, imóvel em pensamento e ação, liga a televisão. Então, esse é um poema contemporâneo, né, sobre a meditação transcendental. Eu não diria nem que é contemporâneo, porque hoje em dia não é mais a maioria das casas em que a televisão é o centro da casa, né? Antigamente era assim. Antigamente a televisão estava na sala e a família se reunia ao redor daquela televisão. Hoje em dia cada pessoa tem seu celular, tem notebook, tem computador, tem videogame. Então a família fica espalhada pela casa, né? Quando é grande, tudo bem, mas quando é pequena, fica cada um no seu canto. Número 7. Vamos lá, questão número 7. Por que foi empregada a expressão em latim homus modernos ocidentalis no poema? Por que, pessoal? Tá? Ó, pessoal, esse homus modernos, esse linguajar que ele diz aqui, é a expressão que indica o estágio do homem na escala evolutiva, tá? É o nome que a gente se dá ao homem na escala evolutiva, o homem atual, né? De acordo com essa escala, o homem moderno deveria ser bastante evoluído, mas fugindo de toda essa regra, ele encontra-se submisso à tecnologia. Hoje em dia, os celulares e as smarts, qualquer coisa, né? Smart TV, tem smart até geladeira hoje em dia. E antigamente, né, na época que o livro foi escrito, submisso à televisão, tá? Os pais da gente podem reclamar da gente, mas antigamente não era tão diferente. E antes deles ainda tinha o rádio. Todo mundo era submisso ao rádio. Então, o ser humano sempre vai achar algo para se prostrar diante. Seja Deus, seja a tecnologia. Vamos para o texto 4 agora. A seguir, mais informações sobre o novo escândalo de corrupção em Brasília. Isso é a televisão falando, tá? Tem um balãozinho saindo da televisão. Vocês estão vendo aí que vocês estão com o livro. Pré-A, já começou a novela? A seguir. Número 8. A pergunta número 8. A pergunta número 8 é a seguinte. É a seguir. Comparando a postura física em que se encontra pré-A diante da televisão, a descrição feita no poema Meditação Transcendental apresenta uma semelhança e uma diferença em relação à atitude do telespectador. A semelhança é que ambos estão posicionados de forma passiva, né? Estão lá na TV e a TV está tendo alguma coisa e eles estão lá. Só que a diferença, agora vamos dizer qual é a diferença, né? A diferença seria a seguinte. No poema, a gente vê o homem sereno, o homem ereto, o homem paciente, contemplando aquele momento, aproveitando aquilo. Já a pré-A está numa postura totalmente relaxado,
parecida, não tão concentrado em estar relaxado, mas só estando. Só que ao mesmo tempo, se você olhar para a cara dele, você percebe que ele está entediado, ou ele está impaciente, ele está esperando alguma coisa que vá preencher aquilo acontecer. Ele está só vendo os noticiários sem se importar muito com aquilo, ou entediado com aquilo. Aqueles casos de corrupção, coisas que acontecem comumente no nosso Brasil. A televisão pode ter mudado para o celular, mas esses casos de corrupção não deixaram de existir, né? Continua acontecendo do mesmo jeitinho. Número 9 agora, pessoal. Vamos para a última questão, que é a número 9, tá? Vamos lá. Releia a passagem abaixo. No espetáculo onde as engrenagens da indústria cultural estão sempre em movimento, a realidade é uma ficção, e a ficção uma realidade. Assim, o propalado show da realidade transforma-se na telenovela do banal. É o texto 2 no primeiro parágrafo do texto 2. Tá esse trecho aqui, tá, pessoal? Esse trecho aqui que ficou conciso no número 9. E a questão do número 9 é a seguinte: relacione essa passagem à tirinha da página anterior, explicando a semelhança de pontos de vistas existentes entre eles. Ó, pessoal, aqui a resposta é muito abrangente. Acredito que cada um de vocês fez uma resposta diferente do outro, tá? Cada um de vocês deve ter feito uma resposta diferente do outro. Por quê? Porque vocês vão relacionar um trecho de um texto com a tirinha de outro texto, né? De outro pedaço. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, pessoal. A tirinha, ela está confirmando o quê? Ela está confirmando esse trecho. Ela é uma confirmação disso. Porque para o personagem, isso aqui eu tô falando da tirinha da final. A tirinha é o final. O outro é um poema. O outro não é uma tirinha. A tirinha é aquela que o cara tá entediado na frente da TV, vendo noticiário, esperando começar a novela. Na tirinha o personagem vê que tem escândalos de corrupção que parecem não ter fim. E isso aqui confere um tom, né, de realidade, uma semelhança com as novelas que são o quê? Que são ficcionais. São exatamente isso que ele fala, são a ficção se encontrando com a realidade, tá? E a realidade se tornando cada vez mais ficcional. Quantos canais no YouTube tem aí onde tem pegadinhas, tem coisas desse tipo, só que é tudo combinado. É tudo combinado, eles acham mais proveitoso fazer combinando, contratando atores e fazendo de forma mais segura, até porque se eles fizessem de um jeito que não fosse combinado, podia dar problema, podia dar confusão, podia dar processo, podia dar uso de imagem indevida, uso de imagem de forma indevida, incorreta. Então, daria muito problema. Então, eles fazem o quê? Eles combinam tudo, fazem um roteirozinho e quem é bobo tá lá seguindo, acreditando que aquilo tudo é realidade. Não estou dizendo que todos são irreais, só que a maioria são, tá? A gente sabe. Fica bem na cara, tem uns aí que tá bem na cara, tá? E é isso, pessoal. Fora isso, quantas pessoas tem aí no Instagram que só mostram a própria vida e estão aí sendo influencers, né? Influenciando outras pessoas a comprarem os produtos, a se vestirem da maneira como elas se vestem, a comerem as comidas que elas comem, a comprarem nos cantos que elas compram. E isso vira uma moeda de troca. Ela ganha patrocínio porque é influente. E ela é influente porque causa esse impacto nas pessoas, mesmo ela não sendo nada mais especial do que essa outra pessoa, tá?
Fiquem com essas reflexões aí, pessoal. Terminamos a correção do exercício, questão número 9, e na próxima aula trataremos do assunto de estrutura de palavras, das palavras. Vamos continuar esse assunto, vamos adentrar mais a fundo a eles, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.